Olá, pessoal! Nesta aula, nós vamos trabalhar uma observação que é muito importante para vocês. Ela ajuda muito a resolver os exercícios que pedirem a imagem de uma transformação linear. Vocês podem encontrar a imagem pela definição, que foi o que nós fizemos na aula anterior, mas eu sugiro vocês utilizarem essa observação, que o exercício vai ficar muito mais rápido, muito mais simples, tá? Vocês podem olhar nos exercícios resolvidos do livro que ele sempre calcula utilizando a definição, então eu vou dar mais um método desse cálculo da imagem para vocês aqui nessa observação. Se a transformação de V em W é linear e o conjunto de V1 até Vn gera o domínio, tá? Então, esse conjunto V aqui, ele vai gerar o domínio da transformação, tá? Então, aplicando a transformação em cada vetorzinho desse que gera o domínio, ó, t de V1 até t de Vn, você vai ter um conjunto que vai gerar a imagem de t. Tendo um conjunto que gera a imagem de t, basta você verificar se esse conjunto é Li ou LD para você obter uma base. Se ele for Li, você já tem uma base para gerar a imagem e tendo a base para construir esse conjunto, você já tem todo o conjunto, né? Porque a gente sabe que o conjunto são as combinações lineares dos vetores dessa base. Mas, se ele for LD, basta você ir retirando um a um o vetor até você obter um conjunto Li. E aí esse conjunto vai ser a base, tá? Mas vamos ver aqui por que isso acontece. Por que se você pegar um conjunto que gera o domínio e aplicar a t em todos os elementos, você vai ter um conjunto que gera a imagem. Então, olha, tem a justificativa aqui embaixo, tá? Então, essa aqui seria a justificativa. Eu vou comentar ela com vocês e aí vocês podem aplicar em todos os exercícios. Seja W pertencente à imagem de T, então existe um V tal que T de V igual a W. Isso é a definição de ser imagem, né? Como V pertence ao domínio, V vai poder ser escrito como combinação linear desses vetores que geram o domínio. Então, V é A1V1 mais até a NVN. Assim, o W, que é T de V, vai ser T dessa combinação linear aqui. Mas a gente sabe que como T é linear, eu posso tirar o escalar e separar todas essas somas, né? Então, eu vou ter aqui, deixa eu apagar para não ficar confusa a notação, eu vou ter A1 T de V1 mais até a N T de Vn. Ou seja, o W ele é gerado por T de V1. Ó, o W vai ser gerado por T de V1 até T de Vn, porque aqui na frente são os escalares aqui da combinação linear. Então, ó, portanto, todo vetor da imagem, que eu peguei um W qualquer pertencente à imagem, é gerada por T de V1 até T de Vn. Então, aqui a gente termina a justificativa. A gente pegou um W qualquer na imagem e mostrou que esse W que está na imagem, ele é uma combinação linear de T de V1 até T de Vn, né? Então, aqui eu tenho o subespaço gerado por T de V1 até T de Vn igual à imagem. Essa, ó, vai ser a forma mais simples de vocês determinarem a imagem, tá? E aqui faltou um determinar, tá? A imagem. Então, deixa eu grifar aqui, ó. Então, essa é a forma mais simples de determinar a imagem, tá? É mais simples do que o método que o livro utiliza, tá? Ó, se temos um conjunto que gera a imagem, então basta obter deste um conjunto, dá uma vírgula aqui, um conjunto Li, assim tem-se a base para a imagem. E se você tem a base para um conjunto, você tem, na verdade, todo ele, tá? Então, vamos ver esse exemplo aqui, ó. Esse exemplo, coloquem aí um grifo nele ali, que ele é muito importante, ele vai dar uma retomada em muitos conceitos que nós vimos nas aulas anteriores, tá? Então, é um exercício bem importante aí para vocês estudarem para a prova, para avaliação. Seja T de R3 em R2, a transformação linear tal que T de 1, 0, 0 é igual a 1, 2, T de 0, 1, 0 é 0, 1 e T de 0, 0, 1 é menos 1. Determinar o núcleo dessa transformação e uma de suas bases.
T é regetora? Determinar a imagem da transformação e uma de suas bases. T é sobrejetora? Então, vamos calcular primeiro o item A e depois o item B. Mas aqui no item A, observe o seguinte, ele pede determinar o núcleo. Como que eu vou determinar o núcleo se eu não tenho a regra? Né? Eu não tenho a regra. Então, antes de iniciar o item A gente precisa calcular a regra da transformação, tá? Ó. Então, ó, precisamos encontrar. Vou colocar a lei, tá? Da transformação. Normalmente é assim que aparece nos livros. Então, vamos retomar o primeiro conceito aqui que a gente viu em umas aulas anteriores. Se a gente tem uma base para o espaço vetorial do domínio, a gente consegue determinar a transformação para qualquer vetor. E observem que, olha, o 1, 0, 0, o 0, 1, 0 e o 0, 0, 1 é uma base para o R3. Né? Então, ó, como V1, V2 e V3 é uma base para o R3, conseguimos determinar T para qualquer vetor do domínio, ou seja, a T de x, y, z. Como que a gente fez isso lá nos exercícios anteriores? Primeiro, a gente pegava qualquer vetor do R3, escrevia como combinação linear do 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Como essa daqui é a base canônica, eu não preciso achar quem são essas constantes, vai ser o próprio x, y, z. Se fosse uma base diferente aqui, a gente teria um passo a mais, teria que achar o A, o A1, o A2 e o A3, tá? Mas como está a base canônica aqui, a gente já coloca direto. E agora, a gente aplica a transformação dos dois lados. Então, vou fazer de vermelho aqui só para vocês lembrarem, ó. Que vai ficar x de t, y de t e z de t. Estou aplicando a transformação na equação toda, tá? E eu vou deixar destacado para vocês lembrarem, né? A constante fica aqui fora. Aí você aplica t no primeiro vetor. A constante fica aqui fora. A constante fica aqui fora. Ok. Tá, e a gente tem esses valores, né? Ó, a t de 1, 0, 0, por exemplo, é 1, 2. Depois 0, 1 e depois menos 1, 3. Então, aí a gente vai colocar aqui, ó. Então, a t de x, y, z vai ser igual a x que multiplica 1, 2, mais y que multiplica 0, 1, mais z que multiplica menos 1, 3, ok? Então, é só fazer essas continhas aí, essas somas aí, ó. Na abscissa vai ficar 1 vezes x mais 0y menos z. Então, vai ficar x menos z. E na ordenada, né, ó, porque a resposta vai dar um cara do R2, né, eu só tenho duas coordenadas aqui, né? Vai ficar 2x mais 1y mais 3z. Ó, então, essa é a minha t de x, y, z, tá? Então, agora que eu vou começar a calcular o item A. Porque como que eu ia determinar o núcleo se eu não tinha quem era a regra, tá? Então, agora sim, eu tenho em mãos a lei, né, da transformação, então eu posso calcular o núcleo. Então, vamos lá determinar o núcleo desta transformação. Então, lembrando da definição, o núcleo de T são os vetores do domínio. Onde está meu domínio? Está no R3, ó. Então, são caras do R3, tal que a transformação aplicada neles dá o vetor nulo do contradomínio. Meu contradomínio é o R2, então, vetor nulo do R2. Então, essa continha aqui vai ficar o seguinte, ó. Quando eu escrevo t de x, y, z igual a 0, 0, aqui eu substituo pela regra, né? Então, vai ficar
x menos z, né? Estou só substituindo o t de x, y, z. E aqui 2x mais y mais 3z. E agora apareceu para mim um sisteminha, né? Essa coordenada igual a zero, essa coordenada igual a zero. Então, eu vou resolvê-lo aqui, ó. Vai ficar x menos z igual a zero e 2x mais y mais 3z igual a zero. Então, observe que eu tenho três variáveis e duas equações aqui, né? Então, eu vou acabar ficando ali com uma dependência de variáveis, né? Então, já vou colocar assim, ó, vou colocar todo mundo em função de z, vou colocar o x como sendo igual a z, lá da primeira, e vou substituir aqui embaixo, ó. Se o x for z, aqui vai ficar 2z mais 3z, então vai ficar assim, ó, 2z mais y mais 3z igual a zero, e aí eu consigo deixar o y também em função de z. Y vai ficar, aqui dá 5, ou menos 5z. Ó, o x e o y dependendo de z, tá? Então, meu vetor de resposta, ele ficou assim, ó. O x vale z, o y vale menos 5z e o z é ele mesmo, tá? Então, esse vetor aqui, ó, é o meu vetor que está no núcleo, né? Então, eu posso escrever assim, ó, o núcleo de T é igual ao conjunto formado por esses elementos aqui, né? Deixa eu fazer um achado melhor aqui. Ó, o conjunto formado por esses elementos aqui, com z pertencente aos reais, ó. Aqui tá todos os meus caras que estão no núcleo, eles têm esse formato aqui, ó. Z menos 5z e z, ok? Tá, e aí o exercício pedia o núcleo, né, que nós acabamos de calcular, ó, determinar o núcleo, foi o que a gente fez, né, ó, determinar o núcleo, uma de suas bases. Então, se esse é o núcleo, quem que é o vetor que gera o núcleo, né? O núcleo de T é gerado pelo vetor 1 menos 5, 1, né? Porque é só a gente pensar no z multiplicando quem que fica aqui, né? E como é um vetor só, eu posso falar que isso aqui é a base, porque um vetor só vai ser ali, né? Então, minha base para o núcleo, então, ó, a base para o núcleo de T é, vou escrever beta igual a 1 menos 5. Esqueci. Aí, essa é a base. Logo, a dimensão do núcleo é 1. Por quê? Porque eu tenho um vetor aqui na minha base, né? Lembrando que se o núcleo tivesse dado só o vetor nulo, a dimensão do vetor nulo é 0 por convenção, tá? Só estou lembrando isso porque é uma coisa que pega bastante ali, né, na resolução dos exercícios. E aí, a última pergunta do item A é: T é injetora? T é injetora? Então, a gente sabe a definição do que é injetora, né? Se eu tomar T de V1 igual a T de V2, isso vai ter que implicar que os domínios são iguais, ou seja, V1 igual a V2. Mas a gente viu um teorema que ajudava a gente a resolver isso, que falava o seguinte: a T é injetora se e somente se o núcleo tiver só o vetor nulo. Não é o caso aqui, né? O núcleo tem muito mais gente do que só o vetor nulo, né? Ó, se Z for 0, o vetor nulo está aqui dentro, ok? Se o Z for 1, o vetor 1 menos 5, 1 também está aqui dentro do núcleo. Então, tem injetora? Não. Pois, aí nós vamos usar o teorema, tá? O núcleo de T é diferente, teria que dar só o vetor nulo aqui dentro, tá? É diferente do vetor nulo. Se tivesse dado o vetor nulo, aí beleza, aí a dimensão do núcleo ia ser 0 e aí a T iria ser injetora, tá bom? Então, esse é o item A respondido. Agora, vamos lá para o item B. O item B, ele vai pedir a imagem, ó, determinar a imagem, depois uma das bases, e pergunta se a T é sobre-ejetora. Eu vou deixar para explicar esse sobre-ejetor aqui quando a gente estiver nessa parte. Primeiro, vamos determinar a imagem. E aí, esse exercício, em vez de eu utilizar a regra, e aí vocês vão ver que o livro resolve sempre assim, utilizando a regra,
Ele vai pegar a imagem e vai igualar um domínio A, B e C e vai resolver um sistema. Então, vocês vão ver que não que seja difícil, mas é um pouquinho trabalhoso. Eu vou usar a observação. O que fala a observação? Se eu tenho um conjunto que gera o domínio, aplicando a transformação, eu tenho um conjunto que gera a imagem. Aí basta eu transformar num conjunto LI que eu obtenho a minha imagem, a base para essa imagem e, portanto, eu tenho a imagem. Né? Se eu tenho a base do conjunto, eu tenho o conjunto todo, né? Tenho todos os elementos do conjunto. Então, observe o seguinte. Lá no início do exercício, foi dada essas informações aqui, ó. T de V1 é igual a 1, 2, T de V2 0, 1, 0 e T de V3 0, 0, 1. Então, se eu tomar V1, V2 e V3 como base, a T está explícita aqui, ó. Esse conjunto aqui, ó, vou colocar como vetor mesmo. É base do domínio, né? Base. É base de V, né? Que é o domínio, certo? Então, mais do que gerar, né? É um conjunto que é LI, né? Mas eu vou escrever para vocês verem que eu estou usando a propriedade, né? Da observação, né? Logo, gera o R3, né? Se é base, vai gerar. Então, vou escrever bem certinho, ó. Então, pela observação, temos que a T aplicada nesses vetores gera a imagem da transformação, né? Foi isso que foi falado, né? A imagem da transformação. Logo, né, nós temos o conjunto que gera imagem, porque a gente sabe quanto é T de 1, 0, 0, T de 0, 1, 0 e T de 0, 0, 1. Então, vamos só voltar aqui, vamos dar uma olhadinha, ó. 1, 2, 0, 1, menos 1, 3. Então, aqui só estou substituindo. 1, 2, 0, 1 e... Peraí que eu me esqueci, menos 1, 3. Menos 1, 3. Ó, então, esse conjunto aqui, ó, ele gera a imagem de T, tá? Então, para obter uma base, basta eu olhar para esse conjunto aqui e verificar se ele é LI ou LD. Se ele for LD, eu preciso retirar alguém. Se ele for LI, ele já vai ser a base para a imagem. Note que são elementos do R2 e eu tenho 3 vetores, né? 3 vetores aqui do R2. Então, obviamente, esse conjunto aqui é o quê? LD, né? Porque eu posso ter no máximo 2 vetores em todos os conjuntos ali do R2. E lembra que uma base para o R2 tem 2 vetores, a dimensão é 2. Então, qualquer conjunto que tiver mais que 2 vetores é LD, tá? Nós já vimos esse teorema lá em espaços vetoriais. Então, esse conjunto é LD, ó, como? Eu nem preciso fazer aquela resolução de sistema para verificar se é LI e LD, tá? Porque a gente já viu muitos teoremas, né? E um deles garante isso, né? Como esse conjunto é LD, perdão, LD, retiramos um vetor e obtemos um conjunto LI, ok? Qual o vetor que nós vamos retirar, gente? Qualquer um, por quê? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Se você pegar o 1, 2 e o 0, 1, ele vai ser LI. Se você pegar o 1, 2 e o menos 1, 3, ele vai ser LI. Se você pegar o 0, 1 e o menos 1, 3, também vai ser LI. Então, tanto faz, a gente só precisa retirar alguém, tá?
Então, eu vou retirar o terceiro e vou falar aqui, esse conjunto aqui, Li, logo é base para a imagem de T, certo? Se a gente dá uma base para a imagem de T, vou chamar de beta aqui, ó, a gente tem todos os elementos da imagem, porque basta fazer uma constante vezes o primeiro mais uma constante vezes o segundo, né? E essas duas constantes quaisquer, números reais, que a gente tem todos os elementos do conjunto, ok? Então, se eu quisesse escrever o conjunto, como é que ele ficaria, né? Ó, seria um x vezes o primeiro mais um y vezes o segundo, né? Isso me daria x e aqui 2x mais y, certo? Esses elementos aqui, ó, com x e y pertencente aos reais, são os elementos da imagem. Tá? Imagem da transformação, tá? Então, já defini a imagem, já dei a base, falta falar na dimensão, né? Ó, determinar a imagem, uma de suas bases. A dimensão da imagem, eu já vou comentar, vou colocar aqui. E pergunta se T é sobrejetura. Então, deixa eu colocar só a dimensão, ó. Então, a dimensão da imagem de T é igual a 2, né? Só para confirmar aquele teorema que nós fizemos, né? Que seria uma verificação, né? A dimensão do núcleo mais da imagem está batendo aqui, né? Com o que diz o teorema, né? Porque o núcleo, a gente chegou, ó, o núcleo aqui, a dimensão é 1, né? E a imagem, a dimensão é 2. Então, 1 mais 2 é 3, que é igual à dimensão do domínio da transformação, que é o R3, tá? Então, tá batendo aqui o teorema, ok? E aí pergunta se, a última pergunta, né, é se T é sobrejetora. Tá. Eu não comentei a definição de sobrejetora, mas se vocês lembrarem lá das funções do cálculo, né, o que é uma função de sobrejetora? É uma função que todo o contradomínio é elemento da imagem de T, né? Então, por a definição é a mesma que lá no cálculo, né? A imagem de T é igual ao contradomínio, tá? Vocês viram no cálculo, era a imagem da função é igual ao contradomínio. Significa que todos os elementos que eu tenho no contradomínio têm um elemento do domínio que é elevado nele, tá? Então, será que T é sobrejetora? Então, vamos olhar aqui, ó. A dimensão da imagem é 2, né? E o meu contradomínio, ó, meu contradomínio é o R2, certo? E a gente achou que a dimensão da imagem é 2 e a imagem está contida no R2, né? Então, o que a gente pode colocar o seguinte, ó. A imagem da transformação está contida no R2 e como a dimensão dessa imagem de T é igual a 2, segue que a imagem de T é o próprio R2. Então, se a imagem de T é o próprio R2, né? Então, eu tenho que ela é sim sobrejetura. Portanto, T é sobrejetura. Ok? Bom, com isso a gente finaliza esse exercício, tá? A gente vai ver matriz de transformação linear na próxima aula. Até mais!